E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E sejam muito bem-vindos ao quadro de leituras de imagens dessa semana. O último quadro de 2020, tá? Essas são as 5 imagens que foram escolhidas por vocês para o Yuri ler no dia de hoje. Vamos lá então, Yuri? Bora lá. Então vamos lá. Essa é a primeira foto de hoje. Essa foto foi... Me mandaram vários inbox lá, quando eu postei, perguntando como que eu fiz essa foto, né? Como é que foi feito aquele raio de luz entrando, né? Se foi Photoshop, se foi Flash, o que que foi aquele raio de luz entrando. Então, eu entendo que para a gente criar uma fotografia incrível com Flash, a gente não depende somente do Flash, né? A gente tem que entender como que a luz natural está se comportando para te aproveitar o flash a teu favor. Então, esse foi o tipo de situação. A gente estava fotografando na parte externa desse local e aí eu vi a possibilidade de fazer foto com as janelas lá aparecendo. Isso ali já era umas 4 e pouco da tarde e a luz já estava lateral, né? Não totalmente lateral, mas ela já estava querendo ficar lateral, não estava um sol a pino. Quando eu entrei lá, antes mesmo dessas fotos aí, eu vi que tinha uma névoa, né, ali nesse lugar. E só que essa névoa não se repetiu quando a gente foi fazer essa fotografia, né? Então, como é que eu fiz para aparecer aquele feixe de luz, né? Como é que a gente faz para aparecer e fique interessante na fotografia? Vamos lá, vamos ler essa imagem, tá? Essa é uma imagem, na maior parte dela, escura, tá? Porque tá dentro da minha linguagem fazer fotografia dessa forma. A maior parte da imagem escura, onde bate o olho, é onde quer que chame a atenção, né? Que geralmente é onde tá modelo. Então, essa foto a gente fez com o Beauty Dish, tá? Um ponto de luz, só um Beauty Dish nela. A gente fez 2 fotos, colocou o assistente lá, fez a foto, tirou a iluminação e repetiu a foto. Tá, Yuri, mas e como é que tu fez aquele feixe de luz? Seguinte, aquela luz é a luz ambiente, tá? Quando eu entrei lá na primeira vez quando eu entrei lá e pela primeira vez e vi aquele poeirão, aquela fumaça no ar ali no ambiente, eu vi que tinha um feixe de luz, mas ele não se repetiu quando eu fiz a foto. Então eu simulei ele, né? Como que eu fiz ele? Eu provoquei, fiz com que acontecesse novamente aquilo ali. Aquilo ali é luz natural. Mas e como que ela apareceu na fotografia? Pensa comigo. Como que a gente faz para deixar a luz natural entrar na nossa foto? Na velocidade? Exatamente. Então eu fotografei com a velocidade muito baixa, tipo 20, 25 de velocidade eu fiz essa foto, tá? Para que eu tivesse aquela luz entrando, para que eu deixasse, imagine se eu fotografasse com velocidade 100, 125, 200, eu ia matar aquela luz ali. O obturador da câmera não ia dar tempo de mostrar aquele feixe de luz. Então eu baixei bastante a velocidade, bastante, para aquela luz entrar. Aí, a partir do momento que a luz entra, só que aí que tá. Se não tem nada interferindo na luz, ela é invisível. Se não tem nada, nenhuma partícula ali que incida a luz fica invisível, não aparece, né? Então, como é que a gente fez? Eu fiz um poeirão ali, era uma oficina uma oficina de fundição de alumínio e ferro, né? Então, a gente fez um poeirão ali, tipo, Os pés, com né? os pés, tudo que dava, joguei uma poeira, joguei bastante, o assistente também, o Diogo me ajudou, para que a gente criasse esse poeirão em toda a imagem, né? E então que criasse aquele feixe de luz que vinha da janela, né? De forma natural. Então aproxima ali. Dá pra ver que vem em toda a parte da Isso, imagem, né? toda a fotografia ela tá com poeira, né? Tá com esse poeirão ali. Só que como tinha um feixe de luz bem direcional ali, ele marcou bem na fotografia, né? E a gente aproveitou disso. Se eu tivesse muito mais poeirão, muito mais, eu ia começar a ter mais feixes de luz lá atrás. Perceba que é o mais próximo de mim aqui, ó. Esse, né? Isso, exatamente. É o mais próximo de mim, que é onde mais tinha poeira, né? Que a gente criou poeira ali. Então eu baixei bastante a velocidade, tentei jogar o máximo de poeira que eu podia. Esse é um tipo de fotografia um pouquinho complexa de se fazer, porque nem sempre a gente acerta de primeira. Então tem a questão da poeira que a gente tem que fazer, e aí também acertar a velocidade para não tremer, né? E
colocar o assistente, tirar o assistente, repetir a foto com a câmera bem paradinha, sem tremer, né, pela velocidade baixa, e também para eu não mudar meu enquadramento ali na hora de, pensando lá na frente, na hora da edição, de juntar essas fotografias em que aparece o assistente e que eu tirei o assistente. Ah, mas Yuri, por que que tu teve que fazer isso de colocar e tirar o assistente? Por que que tu optou por fotografar com o Beauty Dish, né? Então, eu estava fazendo essa foto e eu queria que tivesse essa pegada impactante, tá? Eu queria que esse ponto de luz fosse só para modelo. Por quê? Imagina se eu fotografo com um enorme modificador de luz ali. Eu começo a iluminar várias outras partes da imagem, ó. Entendeu? Que não me chamassem atenção. E como eu tinha bastante poeirão, se aquela luz vem frontal ali, batendo no poeirão, o que ia acontecer? Ia aparecer a poeira. Isso, ia ficar de forma branca, né? Aquela poeira tá bonita assim, ó, porque é um contraluz vindo da janela. Entende? Se eu mando uma luz frontal, eu queria uma coisa estranha, uma coisa branca. Então essa poeira, fumaça, quando a gente quer destacar, ela é muito legal o contraluz, né? Então esse contraluz funciona muito bem. Então aproximei com o Beauty Dish, que é um modificador de luz pequeno, muito próximo, e tirei ele também, para a gente fazer só a luz ali para Lara, pensando nessa fotografia impactante. Então, o ISO muito baixo, tá? E a velocidade baixíssima também. Tá, e a abertura? Aí basta a gente ler essa fotografia. Eu queria foco em vários planos da imagem. Então, eu não abri mão de fechar meu diafragma. Então, quando a gente pensa velocidade, ISO, abertura, não é só em relação à intensidade de luz que vai entrar, né? Essa questão da velocidade, nesse caso, por exemplo, eu usei para a luz entrar, para aparecer luz ambiente. E eu fechei a abertura pela questão da profundidade de campo, que eu queria que tivesse lá, pode ver lá atrás dela, ó. Até lá no... Lá um pneu, exatamente, ó. Olha lá em cima nas janelas, tudo tem foco, ó. Então é justamente isso que eu queria trazer para essa fotografia, né? Então tu usou apenas um ponto de luz nessa... Um ponto de luz, um Beauty Dish, e com essas configurações que eu passei aqui, né? Velocidade baixa, fechei a abertura. E esse feixe de luz de luz natural, e fazendo poeirão com os pés ali, e ficou um resultado muito interessante, me agradou muito. Eu achei linda essa foto, uma fotografia bem diferente, né? E não deixa de ser uma fotografia impactante, né? Muito. Essa foto aqui. Massa. Essa foto é linda. Esse tipo de fotografia é o tipo de situação que a gente cria tridimensionalidade, né? A gente estava querendo ali ressaltar os músculos, o corpo dela, né? É bem definido. Então, nesse caso, a iluminação foi minha melhor amiga, né? Porque eu não estava ali para registrar o ambiente, eu não estava ali para pegar uma paisagem linda, eu estava ali para registrar aquele momento, fazer uma fotografia impactante, né? Mostrar um pouco do ambiente, porém o ambiente não podia chamar mais atenção do que o conceito das fotos, que era trazer aquela pegada impacto, textura, volume, né? E mostrar ali cada detalhe do corpo dela. Então, se a gente analisar, aonde tu olhar no corpo dela, na fotografia, tem luz e sombra. Luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Olha, desde o pezinho ali dela embaixo, até lá no cabelo lá em cima, ó, passa em toda a coxa dela, tem luz e sombra no ombro, ali no rosto, nos braços, por tudo tem luz e sombra. Por quê? Como que a gente criou uma fotografia como essa? Então, a gente precisa trabalhar com a sombra a nosso favor, tá? Se eu, por exemplo, jogasse uma luz de cima nessa situação de fotografia, eu ia ter uma luz muito linda, uma luz e sombra muito linda, porém, eu ia ter isso somente até a bunda dela ali, por exemplo. E da bunda para baixo, a gente ia ter ia perder intensidade de luz, né? Dá pra ver que tem em tudo. Exatamente. Homogêneo essa questão de luz e sombra, né? Então, como que eu fiz isso? Eu joguei 2 pontos de luz, tá? Quase traseiros ali a ela. Na verdade, ela tava tipo um pouquinho para frente dela, essa luz, com 2 modificadores de luz grandes, né? Então, o que que eu fiz? Joguei um em cada lado e quase um pouquinho para trás de mim, né? Quase um contraluz ali. Então, imagina que a luz está um pouco para frente dela, tá? E por que um pouco para frente?
porque eu queria luz e sombra em um lado do corpo inteiro de forma homogênea. Aí desse lado, por exemplo, desse lado da modelo aqui, eu tenho luz e sombra. Desse lado que tá virado o rosto. Isso, Aqui. do lado que tá virado o rosto, a gente encaixou e tem luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Do outro lado tem luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, mandando lateralmente essa luz. Por que lateralmente? Porque a gente cria essa luz e sombra quando a luz ela incide em planos diferentes ali no corpo dela, tá? Pode ver aonde bate o músculo, geralmente na ponta do músculo ali, ó, tem um brilhozinho de luz, né? Tem a... Qual é o nome qual é o nome quando dá o brilho da luz? A especularidade. A especularidade da luz. Que orgulho. Então, aquela parte da perna dela ali, que está bem brilhante, é a especularidade da luz, aonde está mais intensa a luz, né? Então, o octa estava lateral, jogado um pouquinho para baixo naquela perna, a outra um pouquinho para cima, jogado um pouquinho para baixo. Então, a gente tem luz e sombra em várias partes da imagem, na parte que tem mais o relevo, para fora, ali no bumbum dela, no músculo da perna, na panturrilha, aonde bate mais forte a intensidade da luz, gerando esse alta luz, né? E o interessante disso é que bem ao lado onde tem um grande alta luz, já tem um contraste grande de luz ali, ó, uma sombra grande. Olha aqui, bem na coxa dela, na panturrilha aqui, ó. Aqui. Exatamente. Então, esse aspecto de luz e sombra traz tridimensionalidade para a imagem. Eu precisava que fosse pontual essa imagem, né? Que fosse pontual essa luz, para eu não perder isso, para não perder esse aspecto, né? De impacto nessa fotografia, nessa iluminação. Então, esse é o tipo de fotografia que a gente tem que tomar cuidado também para o chão não chamar muita atenção, né? Porque às vezes jogando essa luz para o chão ali, a gente pode acabar chamando muita atenção para o chão. Isso causa uma coisa que meio que disputando ali, né, com a luz para modelo. Então, para resolver isso, reenquadra um pouquinho melhor ali, mostrando menos chão, né? Ou então a direção da luz tu muda para que ela não pegue tanto no chão, tá? Também aproximar essa luz ali, a própria modelo vai barrar a luz, né, a quantidade de luz para não ir tanta luz para o chão. E a questão do fundo escuro, né, a gente fechou o diafragma ali para ter todos os detalhes na modelo e também jogamos o ISO lá embaixo e a velocidade eu fiz de acordo para simplesmente destacar o fundo ou não, né, o quanto eu destacava esse fundo. Então eu optei por fotografar com o fundo um pouquinho mais subexposto para destacar ainda mais, né, a mensagem dessa fotografia, que era de uma fotografia impactante. Então, foram 2 pontos de luz que tu usou nessa imagem. 2 pontos de luz, 2 octabox laterais. De 120? Um de 120 e um de 80 centímetros. Muito bem. Dois pontos de luz também, os mesmos pontos de luz, porém em direções diferentes, tá? Com motivos diferentes. Então aqui eu queria, na fotografia da Mônica aqui, eu queria ressaltar a textura que tem em toda a imagem. Todo esse ambiente, ali ao contrário da foto anterior, ó, eu queria trazer o ambiente, né, para essa fotografia, para manter essa proposta de textura em toda a fotografia. Então, da mesma forma, ISO baixo, aí eu fechei o diafragma para ter foco em vários planos da imagem, para mostrar essa textura na imagem toda e não só na modelo. Inclusive, uma forma que a gente faz nosso olho percorrer por toda a fotografia para mostrar o ambiente ali era jogando 2 pontos de luz, justamente 2 pontos de luz, uma para o modelo e a outra para a parte da imagem ali, que eu também queria mostrar, trazer informações, mas não disputar com a modelo. Perceba que na parte da modelo, ali onde ela tá, tem muito mais luz, intensidade de luz, do que do outro lado, ó. Porém, aqui eu tenho um ponto de luz também, né? Eu não tenho um ponto de luz que chame muita atenção, eu mandei ele bem lateral, tá? Com uma carga não muito alta, uma carga, a metade da carga que eu tenho aqui na minha modelo. E a direção dessa luz também é diferente. A luz que eu mandei para modelo ali, mandei bem de cima. Mandei aquela luz bem de cima, um pouquinho para frente, né? Pra gente não ter aquela luz, olhos de panda, né?
E também, lateralmente ali, eu mantive o volume de luz e sombra, só que mandei o flash lateralmente, e outra é luz de cima. Então, um lado da fotografia a gente tem luz e sombra de cima, o outro lado, luz e sombra lateralmente com a metade da carga. Então, fechei o diafragma, baixei o ISO, e da mesma forma, acredito que a abertura ali, desculpa, a velocidade, eu acabei optando por usar 160, 200, né? Eu queria trazer isso para dentro da minha linguagem, né? Que maior parte da imagem escura, onde bate o olho, é onde que eu quero chamar mais atenção dentro da fotografia. E o horário dessa fotografia foi... Tu lembra? Essa fotografia, tinha muita luz a gente fez umas 5 da tarde, por aí. Mas não tinha muita intensidade de luz. Tava um dia meio nublado, né? Então, em vez de eu ficar reclamando por eu não ter um céuzinho lindo, azul, era aquele nublado claro nesse dia. E o nublado claro, ele não é aquele nublado interessante, que tem várias nuvens, que tem textura no céu. Como essa foto anterior, o nublado era mais escuro, né? Exatamente. Aí tava fechando o tempo para chuva. É um nublado escuro. Aqui era um nublado claro, aquele céu que fica xoxo, né? Então, eu comecei a aproveitar dessa situação para eu controlar minha iluminação em qualquer canto ali. Eu montei meu estúdio, né? Montei minha luz controlada. Isso que é o massa do flash, né? Imagina se eu fosse refém da luz natural, eu não conseguia criar uma fotografia como essa. Não num horário como esse, né? Seria extremamente difícil de criar uma fotografia dessa sem flash. Praticamente impossível. Muito bem. Esse retrato aqui, meu Deus. Esse foi um dos retratos do ano, né? Um dos retratos do ano. É um dos mais comentados aí. A galera perguntou como que eu fiz esse retrato. Só quem não me perguntou como que foi feito esse retrato foi quem? Foi a galera do Poder do Flash. Galera do Poder do Flash, né? Então, porque essa foto, ela é o resultado de uma das aulas de módulo retratos ali do Poder do Flash. Exatamente. Então, eu mostrei passo a passo como eu fiz essa fotografia. Eu montei essa fotografia do zero, né? Então, quem está dentro lá do Poder do Flash teve esse privilégio de ver essa fotografia sendo feita, né? Na hora, clique e editada. Exatamente. Até a finalização ali, do início ao fim, exatamente como foi pensado, né? Eu gosto muito de falar de luz em relação a isso. A pensar a luz, olhar a luz, entender o que essa luz está fazendo, né? E como trazer ela a nosso favor. Então, perceba que aqui a gente tem uma fotografia bem impactante, com uma luz bem suave, uma sombra bem dramática, né? Então, eu fotografei esse retrato aqui do David. Essa madeira ali era tipo um banco que tinha lá, né? Era um banco. E a gente apoiou ele simulando uma mesa, e era um banco de estrado, né? Enfim, de caixa de maçã, alguma coisa assim. Né? É um redondo, na verdade. Isso aí, um banco redondo. Tipo uma roda, né? Uma roda, alguma coisa assim. E aí a gente colocou ali, eu queria colocar isso nessa fotografia logo que eu bati o olho, porque eu sou apaixonado por textura, né? Textura na iluminação é tudo de bom, eu curto muito. Então, a madeira, ela é sempre muito bem-vinda para trazer textura. E perceba que o fundo ali, ele está praticamente preto, né? Eu queria só trazer informação para ele. E a gente não tinha um fundo preto, né? Então, eu tinha um fundinho lá, meu fundo fotográfico, mas eu afastei ele, justamente para eu trazer esse aspecto de fundo preto, né? Porque eu queria que o olho de quem batesse... eu queria que o olho de quem visse essa foto só tivesse a informação ao rosto dele e a toda essa como eu posso falar, é tipo um mix de textura, é um mix de volume. Aonde tu olhar nessa fotografia tem muito volume, tem muita textura, ela é carregadíssima. Por isso que ele é um retrato forte. Imagina, isso é tudo muito pensado na iluminação. E tu imagina ele fazer um sorrisinho meigo nessa foto, não ia combinar, né? Ele é um retrato impactante. Eu gosto muito dessa pegada, retrato impacto, né? Porque ele traz mais força para nossa fotografia. Então, essa foto do David, tecnicamente, a gente usou um ponto de luz, né? Então, tem gente que ainda pergunta... será que eu consigo fazer uma fotografia linda com só um ponto de luz?
né? Um Consegue. ponto de luz ele é muito menosprezado, porque a gente consegue criar fotografias maravilhosas. Essa foi uma das minhas fotos preferidas, tá? Ah, eu preciso ter um flash muito potente, eu preciso ter um modificador de luz enorme, um modificador de luz caro. Não! Essa foto eu fiz com um octa de 80 centímetros, né? Verdade. Um octa de 80 centímetros, joguei um grid. Por que eu coloquei um grid aqui nesse octa, Maitê? Pra direcionar bem a luz e não ir luz nenhuma pro fundo também. Exato. Claro, tu afastou do fundo. Isso, exatamente. Eu afastei o fundo já para eu não ter mais informação dele, porém essa luz que chegou nele, ela chega de forma diferente. Essa luz extremamente suave vem devido ao tamanho do octa, que em relação a ele estava muito próximo. Eu mandei de cima essa luz aqui um pouquinho lateral, né? Bem de cima ele, e o grid, ele contrasta essa iluminação. Ele deixa a sombra e sombra escura mesmo. Sombra, então, sombra. Exatamente. Ele traz essa fotografia ainda mais forte em relação ao volume, né? Então, mandei essa luz de cima, a direção da minha luz fez com que a gente fizesse essa fotografia dramática em relação à direção da luz. Eu tinha um modificador de luz grande, porém contrastado. Ele estava bem direcional, não espalhou para tudo que é lado a luz ali. Então pode ver em toda a parte da jaqueta dele, tudo tem luz e sombra, né? Vamos aproximar tudo tem aqui. muito... Aproxima bem essa foto para dar uma olhada na textura dela. Tudo tem textura. Então se a gente pegar na jaqueta dele ali, ó, no rosto, na touca, olha lá, ó. Luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Isso é muito massa. Então, o flash te possibilita fazer isso, né? E se a gente souber entender como controlar a luz do flash a teu favor, tu tem tudo na tua fotografia. Porque fotografar e escrever com a luz. E se tu sabe, se tu tem a manha de desenhar com a luz, né? Exatamente. Aí a gente tem a fotografia de forma mais fácil, a gente entende e cria a fotografia de forma mais intuitiva. E a distância que a gente mandou essa luz, ela influencia também, né? Porque eu tenho esse contraste de iluminação, porque eu direcionei bem essa luz de cima, né? Desculpa, de cima a ele, com o meu grid também, bem direcionado, tá? Pedi para ele erguer um pouquinho o rosto ali, aquela questão da mão dele Deu no mistério, rosto, né? deu um mistério, dá uma fotografia de mistério. Então, como que eu faria uma foto dessa sem um flash? Né? Talvez um horário de luz assim, extremamente lateral, que eu conseguisse controlar essa luz entrando. Então, não tem como a gente criar a hora que quiser uma fotografia dessa com sol. Se a gente entender a luz, aprender a observar a luz, a gente consegue ver esse tipo de situação, né? Olha, uma luz está bem pontual lá, tal, e a gente posiciona no nosso modelo. Então, a luz natural é uma luz muito massa. Se a gente souber entender ela vai funcionar muito bem. E a luz natural é uma luz muito massa. Se a gente aprender a entender ela, quando tu entende a luz de uma maneira geral, né, seja ela do flash ou natural, a gente tem o mundo em nossas mãos. Eu comecei a entender dessa forma que a iluminação ela está em todo lugar. Quando a gente aprender a observar em primeiro lugar, a gente tem que começar a observar ela e depois usar ao nosso favor. Isso é uma ferramenta enorme, indescritível que a gente tem em mãos. E muito criar. Poderosa, E né? muito poderosa. E quando a gente tem o flash na mão, sabendo usar ele, a gente consegue simular uma luz natural. A gente consegue criar uma fotografia incrível com flash em qualquer situação de iluminação. Seja junto com o sol, com a luz natural, ou não, né? A gente consegue simular. Afinal de contas, ela tem uma característica. A luz natural ela tem uma característica. A gente consegue simular essa característica com a luz do flash, né? Então, essa é a grande vantagem. E a gente consegue simular em qualquer lugar, em qualquer horário, né? Essa situação de luz natural. E quando a gente mescla as duas... Meu amigo. Muito legal. Então vamos para a nossa última foto. Essa é a nossa última foto de hoje. E aí, o que tu tem para dizer sobre ela? Como que tu fez essa fotografia?
Essa fotografia a gente fez um conceito mais moda, né? Uma coisa voltada ali para moda, um contraste de arrumadinho com praia, com natureza, né? O que seria óbvio aqui seria ela de biquíni, exatamente, ela de biquíni na praia e tal. Então a gente traz o contraste para essa fotografia, um contraste de conceito, que seria ela arrumadinha ali, né? Bem arrumadinha em um ambiente que não seria desse estilo, né? A gente traz um contraste de iluminação também, né? A gente percebe que o fundinho está um pouco escuro lá, tem um contraste de cor, que é metade dessa fotografia equilibrada para azul, a outra metade para escuro. Perceba que do meio para baixo do mar ali a gente tem perna. Tem perna e tem pedra. Aí do meio para cima a gente tem azul da roupa dela e azul do céu. Então a fotografia é muito bem equilibrada. E eu trouxe esse contraste do arrumadinho na praia, né? Então essa roupa foi a roupa que ela foi para ir fazer as fotos, mas ela não tinha ideia de fotografar com essa roupa, né? Eram outros looks. Então, essa foi a primeira que eu escolhi. Não, essa roupa tem que ir, vai ficar um contraste muito legal, e funcionou. Ah, mas e se não funcionasse? Não funcionou, tudo bem, não mostra, né? Mas e se eu visse a possibilidade e não fizesse? Eu ia estar me cobrando até hoje. Você podia ficar legal, ia criar uma fotografia interessante, como é que ficaria, será? Né? Então, eu acredito que a gente enriquece o nosso olhar, a nossa bagagem fotográfica, quando a gente tem uma ideia e não tem medo de colocar ela em prática. Né? Eu costumo ser muito franco com quem eu estou fotografando, com meus modelos. Eu falo o seguinte: vamos tentar fazer uma foto desse estilo. Vamos tentar, acho que vai ficar muito massa. Se ficar massa, vai ficar muito massa. Se não ficar massa, segue o baile, vamos para a próxima. Né? Que eu tenho certeza que muitas fotos lindas a gente vai fazer aqui. Vai extrair o melhor desse ensaio. Se não ficar legal, não ficou legal. Simplesmente a gente não mostra, né? Eu costumo falar que a gente mostra só o teu melhor, né? Exato. Tu não vai colocar um rascunho lá no teu Instagram. Exatamente. Tu não vai mostrar pro teu cliente um rascunho, tu vai mostrar o teu melhor. Exato. Por quê? Por que é o teu melhor que tu tem que mostrar? Porque quando a gente mostra algo que não seja o nosso melhor, as pessoas vão julgar que aquele é o nosso melhor. Exatamente. Né? Porque então, se ele tá mostrando, se ele postou lá, quer dizer que é o melhor dele, né? Me diz uma coisa, a gente vai numa loja, tá? Na vitrine da loja, tá aquela peça lá que tá encalhada? Não. Tá a peça mais massa, tá a peça mais linda, a peça mais cara. Aquelas peças que é o suprassumo da loja, né? Então, as peças que eles querem vender. Exatamente, né? Então, o que eu quero vender é o melhor do meu trabalho. Eu quero mostrar o melhor da minha capacidade. Eu não vou mostrar lá o rascunho que eu cheguei, que eu tive que rascunhar, né? Rabiscar para chegar naquela foto. Enfim, lendo essa fotografia tecnicamente, né? Então, essa fotografia a gente fez 2h30, 3 da tarde, eu acho, né? Era bem no começo das fotos ali, 2h30, 3 da tarde. Então tinha bastante luz, nuvem também. Então estava alternando quando o sol se escondia ali. A gente tinha um momentinho de folga para fotografar sem que o sol interferisse muito. Esse é um tipo de fotografia que eu curto muito fazer e exige também agilidade, né? Então no momento dessa fotografia tinha muita intensidade de luz. Apesar do sol, a luz do sol tá um pouquinho para trás da nuvem lá por alguns instantes, tinha muita intensidade de luz. Tava realmente muito claro. Muito claro, né? Então eu precisava mandar essa minha luz bem concentrada. Eu queria mandar essa luz um pouquinho mais rush, que fala, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais dura, né? Então eu mandei com o meu Beauty Dish. Joguei frontal a ela, e o massa de fotografar com o Beauty Dish é que a gente tem muita autonomia, né? Muita dinâmica ali na hora que o assistente tá... É leve, né? Exato, é leve, a gente tem uma precisão muito maior. Claro, é mais fácil de errar também, né? Porque se a gente errar um pouquinho, erra bastante em relação às sombras ali. Então, eu encaixei bem essa luz ali para ela, fiz a minha fotometria do fundo um pouquinho mais escuro e cliquei. Então, esse tipo de fotografia é legal quando a gente pensa em luz, é que o assistente ele tem que estar muito ligado
em relação ao rosto da modelo. Se eu peço para a modelo posar de tal forma, a minha luz vai mudar. A minha luz vai mudar. O meu assistente sabe que vai ter que estar sempre priorizando ali o encaixe da luz. O que é o encaixe da luz? Quem nos segue aí há mais tempo já sabe, né? É a luz seguir o nariz, a luz encaixar. Então imagina que a luz vem encaixadinha, como uma luva ali no rosto, né? E perceba que na canela dela, no tênis dela, na blusa dela, tudo tem luz. Então, essa luz, ela não estava muito próxima. Se eu tivesse muito próxima, ia ter muita concentração de luz ali no rosto dela e não ia ter nas pernas. Não era o que eu queria. Eu queria no corpo inteiro. Então, a gente afastou a luz e, pum, mirou para encaixar no nariz dela. Talvez um pouquinho para cima. Aproxima um pouquinho essa... Ó, dá uma olhada lá, ó. Embaixo do nariz dela tem uma sombrinha, quer dizer que a luz vem um pouquinho mais de cima. Exato. Mas se a gente começar a observar as sombras, ó, ela tem uma sombra dura, é uma luz dura, olha, por cima pra te ver. Olha no casaco ali, ó. Ó, isso aqui é uma luz extremamente dura, né? Então, eu fotografei com o Beauty Dish, que é um modificador de luz. Dura. Exatamente. Ele é um híbrido, mas como eu fotografei com uma luz afastada, tinha uma luz dura. Mas por que não ficou aquela sombra dura, aquela sombra marcada no rosto dela? Porque a gente encaixou a luz, né? Então, é um dos desafios de fotografar com luz dura, mas eu curto muito também a luz dura, não tanto quanto uma luz suave, que eu sou mais apaixonado ainda por luz suave, mas a luz dura, ela tem seu charme, ela tem seus encantos, né? Porém, a gente precisa saber trabalhar com ela, a gente precisa ter um controle maior de iluminação para trabalhar com a luz dura, mas ela também nos ajuda em relação à intensidade da luz, né? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu tivesse com um octa 150 centímetros ali, eu não ia conseguir mandar essa luz na intensidade que eu queria. Não com um flash, por exemplo, nem com a D600, que é o meu flash mais forte. Talvez eu precisaria mais pontos de luz para resolver minha iluminação em relação à intensidade ali. Exatamente pelo horário, né? Exatamente pelo horário, que tinha muita intensidade de luz, né? Não por iluminar ela em si, mas pela intensidade de luz, equilibrar essa luz ali, né? E manter uma luz suave, né? Eu quis essa luz dura mesmo. E quanto à velocidade, ISO e abertura? Então, lendo tecnicamente, essa foto foi ISO baixo, né? A gente queria qualidade, queria mostrar detalhe, muita qualidade, baixar a intensidade de luz lá para o fundo também, então ISO sempre 100 ali. Abertura, eu não queria muito foco no fundo, mas também não queria fazer aquela luz, aquela fotografia totalmente desfocada, que não tivesse noção de ela tá, né? Porque eu queria ter esse contraste, mostrar que ela tá na praia e tal, né? Então, se não me engano, foi 4, 5, 6 abertura ali. Então, e a minha velocidade eu usei ali só para compensar essa minha luz, né? Então, eu entrei em High Speed Sync, usei ali, acredito que uns 3.000 de velocidade, 3, 4.000 de velocidade, para compensar, simplesmente até compensar aquela minha intensidade de luz para o fundo. E aí eu joguei meu flash em carga máxima, também ajustando a questão da intensidade da luz também um pouquinho na distância, né? Se ela estava muito, muito longe, eu pedi para ela aproximar mais. Se eu aproximasse muito, ia acabar concentrando muito a luz em algum lugar, né? Então, tudo é um equilíbrio, a gente entender o que cada coisa ali dentro da tua configuração está fazendo dentro da tua fotografia. Muito bem. Então, galera, esse foi o último Leitura de Imagens de 2020. Muito obrigado pela participação. Não esquece de terminar de assistir esse vídeo e correr para os stories, tá? São só 24 horas que vai ficar a enquete lá para o Yuri ler na semana que vem, já em 2021. 2021. Que, inclusive, 2021 a gente tem novidades para esse quadro, né? Verdade, verdade. Quais são? Já dá para dar um spoiler? Vamos lá. A gente vai ler, o Yuri, no caso, vai ler imagens de pessoas, de alunos que se prontificarem a enviar. E seguidores também, que se prontificarem a enviar fotos pra gente colocar aqui no nosso quadro, né? Exatamente. Na verdade, assim, quem quiser evoluir a sua fotografia, quem quiser evoluir seu trabalho, né? É uma mentoria de graça aí que a gente está oferecendo. Então, vale a pena aproveitar. Nossos alunos evoluem muito com esse tipo de mentoria, né? E da mesma forma que eu vou ler a fotografia dos meus alunos, vou estar lendo essas fotografias no nosso quadro de leituras de imagens. Exatamente. Então, galera, muito obrigada. Feliz 2021 e tudo de bom para vocês, tá? Tudo de bom, um forte abraço.
Tchau, tchau. Tchau!